Por que a Marvel desistiu de uma sequência de Eternos? Em 2018, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, anunciou que um filme baseado nos Eternos havia começado a ser desenvolvido, e Chloe Zhao foi confirmada para dirigir o filme no final de setembro, e teve liberação para usar o seu próprio estilo nas filmagens, como filmar em mais locações do que os filmes anteriores da Marvel Studios. Shawn reescreveu o roteiro e as filmagens principais ocorreram de 2019 a 2020 no Pinewood Studio e em locações como Londres e Oxford, na Inglaterra e nas Ilhas Canárias. Eternos estreou em 5 de novembro como parte da fase 4 do MCU. O filme arrecadou 402 milhões de dólares em todo o mundo e recebeu avaliações mistas, com elogios focados em seus temas e visuais e críticas voltadas para sua exposição, ritmo, tempo de execução e falta de desenvolvimentos dos personagens. O filme conta a história dos 10 Eternos superpoderosos: Ajax, Cersei, Irax, Kingo, Duende, Fastos, Mikarin, Drung, Gigamesh e Tena. Eles são enviados pelo celestial Arizen para a Terra na nave Domo, para exterminar os invasores deviantes. Ao longo dos milênios, eles protegem a humanidade dos perigos representados por essas criaturas, mas não podem interferir no desenvolvimento da população mundial. Depois que os supostos últimos deviantes são mortos, em 1500, há uma ruptura dentro do grupo, já que as opiniões divergem sobre a sua responsabilidade para com a população. Eles passam os próximos 500 anos separados um dos outros, esperando que Arizen os envie de volta para o seu planeta natal. Mas Cersei descobre que Ajax deu a ela a habilidade de se comunicar com Arizen, que revela que a missão dos Eternos não era lutar contra os Deviantes, mas preparar a Terra para o despertar. Arizen explica que por milhares de anos os Celestiais têm plantado suas sementes em planetas povoados para que um novo Celestial possa nascer. Os Celestiais enviaram os Deviantes para destruir os predadores do planeta para garantir o desenvolvimento da vida, mas os Deviantes evoluíram e caçaram as populações dos planetas, resultando na chegada dos Eternos para abatê-los. Arizen explica que a Terra atingiu a população necessária para o nascimento do celestial Tiamut, que resultará na destruição do planeta. Em 2018, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, afirmou que o estúdio estava desenvolvendo ativamente um filme baseado na série de quadrinhos da Marvel, Eternos, criado por Jack Kirby, para ser lançado em sua fase 4. A Marvel se reuniu com vários roteiristas e acreditava-se que o filme seria focado na personagem Cersei. E a Marvel confirmou logo em seguida Ryan e Matthew Firpo para escrever o roteiro um mês depois, com um esboço incluindo uma história de amor entre os personagens Cersei e Acaris. E em uma entrevista, Feige disse que a Marvel estava interessada em explorar um tipo de ficção científica com alienígenas antigos, com os Eternos sendo a inspiração para mitos e lendas ao longo da história do universo cinematográfico da Marvel. Até janeiro de 2022, Eternos arrecadou 164 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá e 237 milhões de dólares em outros territórios, para um total mundial de 402 milhões de dólares. O fim de semana de abertura do filme arrecadou 162 milhões de dólares globalmente, que foi o segundo maior fim de semana de estreia mundial na pandemia do Covid-19 para um filme de Hollywood. Um dos principais motivos para a Marvel deixar de lado uma sequência de Eternos foi a fraca arrecadação do filme em todo o mundo, mas o que pode ter contribuído para isso foi a proibição do filme na China. Em maio de 2021, um relatório da mídia estatal chinesa excluiu Eternos, assim como Shang-Chi, de sua lista de filmes do MCU que seriam lançados. Os rumores da época eram de que os filmes não seriam lançados na China
especialmente porque Shaw havia se tornado uma persona não grata e inesperada no país, após ela ser exposta por internautas chineses sobre seus comentários em uma entrevista de 2013 para a revista Filmmaker, na qual ela descreveu a China como um lugar onde há mentiras por toda a parte. Em 2021, o Deadline revelou que havia uma questão em aberto. Se o governo, na época, e Zaun tentariam reabilitar a situação, coisa que não aconteceu, e os dois filmes da Marvel, tanto Eternos quanto Shang-Chi, não foram lançados na China. Eternos teve um orçamento de 235 milhões de dólares e arrecadou 400 milhões de dólares em todo o mundo. Um exemplo bem claro é Capitã Marvel, que teve um orçamento de 150 milhões de dólares e arrecadou mais de 1 bilhão de dólares. Porém, temos o caso dos filmes do Homem-Formiga, que não tiveram uma arrecadação tão expressiva, mas ganhou suas sequências. Mas então, por que afinal Eternos não merece uma sequência para a Marvel? A falta de interesse do MCU em uma continuação de Eternos tem frustrado os fãs do filme, que creem que o filme merecia uma sequência, principalmente pela cena final do filme, onde mostra um celestial surgindo. Os Celestiais são uma espécie de seres cósmicos extraterrestres extremamente poderosos. Essa raça influenciou em eventos chaves na história humana por razões misteriosas e pouco claras. Eles foram responsáveis pelos principais eventos evolutivos humanos, tais como as raças de Eternos e os Deviantes, bem como o aparecimento de super-humanos através da inclusão dos genes X e a aparente habilidade da humanidade de se mutar beneficamente, como quando Bruce Banner não morreu de envenenamento por radiação quando foi exposto à bomba gama, e em vez disso se tornou o Hulk. No entanto, sendo uma raça tão antiga e enigmática, por vezes, muitos mitos conflitantes surgiram ao redor do universo, em tentativas de descrever os deuses do espaço. Uma dessas histórias afirma que um celestial progenitor, Bril da Terra 616, estava presente no início de todas as coisas, quando o novo universo se formava a partir das ruínas do anterior, junto com a vigia original, Antinfon ou Inspetor, os seres cósmicos mantidos no Clim por Galactus, Egídeos e Tenebros, todos os membros dos deuses Proemial. Acredita-se que os celestiais podem receber os créditos por influenciarem e ajudarem através dos Eternos indiretamente o desenvolvimento da raça humana, assim como muitas civilizações antigas, tais como os egípcios, os astecas, os maias, os incas e os atlantes e muitas outras. Um dos aspectos mais intrigantes dos celestiais é a sua origem. Ninguém, nem mesmo os vigias, sabem de onde eles vieram. Nathaniel Richards uma vez especulou que eles, na verdade, viviam no hiperespaço e que suas armaduras eram canais pelo quais eles podiam existir nessa realidade. Outra teoria veio do misterioso universo celestial,
descoberto durante uma viagem através de realidades alternativas pelo Doutor Destino. Então, o que não falta é história para ser contada, em uma sequência de Eternos. Mas o que me parece é que a Marvel não está preocupada em contar histórias, e sim em ganhar o máximo de dinheiro possível. Obrigado por assistirem e não se esqueça de se inscrever no canal e se curtiu o conteúdo, deixe o like.